Estamos agora aqui juntos para mais um encontro da Academia Ganutria. Hoje a gente tem o prazer de receber o Dr. Gustavo Cardoso, que é CEO da CEMED Saúde. Doutor, é licenciado pleno em Educação Física e de Esporte pela UERJ e tem o doutorado em Ciências do Exercício e do Esporte também pela UERJ, além de ser membro da Câmara Técnica da Saúde do Conselho Regional de Educação Física. Gustavo, muito prazer, seja bem-vindo. Tá? Meu nome é André, sou médico consultor do Grupo Ganutria. Teremos junto aqui, se reunindo, Gustavo, a André Pereira, que é a nossa coordenadora do Serviço de Saúde. E Gustavo vai falar, eu não me lembro agora quantos encontros da Academia Nutria a gente já fez, mas seria interessante a gente sinalizar isso, né? Quantos são. Gustavo hoje vai fazer uma apresentaçãozinha sobre vida saudável para idoso, falando sobre exercício físico e nutrição. Gustavo, seja bem-vindo. Por favor, a palavra é sua. Tá? Então, tá compartilhado, né? Tá todo mundo conseguindo ver? Ok? Funcionando normalmente, Gustavo. Pode mandar ver. Tá ok. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Obrigado aí pelo convite, né, do Grupo GAN. Né? É muito importante a gente compartilhar conhecimentos, né, ligados a alternativas de tratamento dentro da área da saúde. Né? O André já me apresentou, né? Sou CEO do Grupo CEMED Saúde, né? São clínicas de reabilitação e prevenção cardiovascular. Tem como base a educação física, né? Fui formado em educação física pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e também fiz o doutorado, né, em ciências do exercício e do esporte. Né? E o envelhecimento ele é uma área que eu venho estudando, venho atuando na prática, na pesquisa como um todo. Né? A gente está num grupo clínico que tem como característica nutrição e nutrologia, né? E pediu para eu falar um pouco da área de exercício e envelhecimento. Né, como que a gente vem tratando isso na literatura, como que a gente vem tratando na prática também. E eu vou tentar expor, né, o mais breve possível, até para a gente melhorar, né, a discussão, para a gente tentar discutir mais sobre essa temática, exercício físico e envelhecimento. E aí o Grupo GAN vai fazer algumas provocações dentro da área de nutrição, nutrologia. Tá? Então é isso. A temática da minha parte aqui está em exercício físico e envelhecimento. Gustavo, deixa eu interromper só um momento. Desculpa, mas só para apontar, acho que esqueci de falar antes, mas lamentavelmente apontar a ausência do Dr. Ricardo Onofre, né, que é um dos diretores do Grupo Ganutria, e que lamentavelmente teve um imprevisto. Ele normalmente é uma das pessoas que recebe os convidados aqui na Academia Ganutria e lamentavelmente ele vai até tentar entrar, mas ele está no momento em deslocamento, precisou fazer uma viagem aí de última hora. Então, só para apontar, né, a falta que a gente vai sentir dele aí. Desculpa, Gustavo. Obrigado. Tá bom, André. Doutor Ricardo, com certeza ele ia abrilhantar muito essa discussão. Mas a gente vai tentar fazer uma discussão aqui, né, entre mim, o André e outras pessoas que estão presentes, né, no chat. A gente vai tentar passar algumas informações. Eu vou ficar voltado para a área de exercício físico, o André vai complementar, né, dentro da área de nutrição e a gente vai tentar misturar essa salada, exercício físico, nutrição e os benefícios no geral para o idoso. Né? Então, eu inicio a minha palestra, né, com esse slide, que é um slide importante, né, que saiu recentemente no JP, né, que é o Journal of Applied Physiology, um dos principais periódicos do mundo na área de fisiologia, mostrando que o envelhecimento ele leva a perdas. Né? A gente já sabe que leva a perdas, mas quantificando, né, quantificando através de meta-análises, né, o quanto que ocorre de perda para cada região do corpo do idoso, né? E foi legal essa meta-análise, essa revisão, que eles mostraram aqui que algumas regiões elas sofrem mais, elas apresentam mais perdas, por exemplo, alguns músculos, né? Como, por exemplo, o reto femoral, que é um músculo que compõe o quadríceps, né? O quadríceps femoral, que é a musculatura mais forte do corpo, né? Então, o idoso ele perde, né, o envelhecimento, indivíduos. Quando a gente compara indivíduos de 75 anos com de 25 anos, a gente observa que indivíduos com 75 anos eles apresentam 33% a menos de força muscular, em média, de reto femoral quando comparado a indivíduos jovens. Né? E aí, outras musculaturas, como vasto lateral, perde 30%, vasto intermédio, vasto medial, ou seja, o quadríceps femoral ele é muito afetado com o envelhecimento.
né? E a gente sabe que boa parte do metabolismo global está, né, ligado ao quadríceps femoral, né? Boa parte do metabolismo basal, quando a gente pensa em emagrecimento, quando a gente pensa em funcionalidade, o quadríceps femoral ele é fundamental, né, como um todo. Força de tronco também, né? A gente entende que indivíduos mais idosos eles perdem muita força na região do core, né, na região estabilizadora, né, do tronco como um todo. E a gente entende que o envelhecimento, né, uma das principais perdas do processo de envelhecimento é a perda de força muscular, consequentemente com redução da massa muscular, né? E aí, em cima dessa força-tarefa, né, que a gente tem, o idoso perdeu a massa muscular, que a gente tem que buscar as estratégias para que essas perdas ocorram, aconteçam, né, num ritmo mais brando, ou seja, para que ele não perca tanta força. E aí entra o exercício físico e a nutrição, né, a nutrição específica, né, eu já adianto para vocês que suplementação com leucina vem demonstrando efeitos interessantes no aumento da massa muscular, né? E quando a gente pensa em complexos mais específicos, complexos nutricionais, é, a gente começa a entender que a massa muscular ela vai sofrendo uma perda menor, né? O idoso ele vai apresentar essa perda de força muscular com a consequente perda de massa muscular, mas a gente tem estratégias que a gente consegue reduzir a velocidade dessa perda, tá? Então, esse slide aqui, ele tá sendo apresentado. Eu sugiro que vocês printam e leiam, né, o artigo original, que é muito interessante, mostrando que foi uma revisão com 47 estudos, né, somando no total dessa revisão 892 pessoas jovens comparado com 1.000 indivíduos idosos, né? Então, assim, é fundamental a gente entender o que acontece com o idoso como um todo. E aí tem um processo, né? Um processo que ele está associado ao envelhecimento. A gente sabe que o percentual é maior, né, de indivíduos idosos, que é o processo de sarcopenia, né? Que ao pé da letra é a pobreza de carne, ou seja, a pobreza de músculo, né? Que hoje esse conceito de sarcopenia não é só a perda da massa muscular em si, do volume muscular, mas a perda da funcionalidade muscular. E eu vou mostrar para vocês como que a gente trabalha e como que a gente avalia, né? E a sarcopenia ela está muito associada ao envelhecimento, né? A sarcopenia nada mais é do que a considerável redução da massa muscular causada pela atrofia e perda de fibras em paralelo com aparente aumento do tecido conectivo de gordura, né? Ela é caracterizada não apenas como essa perda de massa muscular, como falei anteriormente, relacionada ao envelhecimento, mas inclui também um decréscimo da capacidade de produzir velocidade de encurtamento máximo e o tempo mais lento de contração e relaxamento, ou seja, perda de funcionalidade das fibras, né, mais rápidas, são as fibras de contração rápida, são as fibras brancas, né, as fibras do tipo 2, aquelas fibras que apresentam um potencial anaeróbio, né, muito maior do que as outras, né? Então, isso vai acontecendo com o envelhecimento e com a presença de gordura e tecido conectivo no tecido muscular, né? Então, a sarcopenia, né, a gente sabe que hoje a literatura mostra, né, quando a gente pensa na prevalência global, de 10 a 16% da população idosa hoje apresenta o quadro de sarcopenia, sendo que ela está muito presente em diabéticos, né, 18% da população diabética, e pessoas que apresentam, por exemplo, câncer do esôfago, né, que apresentaram é, câncer do esôfago, né, a sarcopenia está muito presente nessa população, né? E aí a gente começa a entender que a sarcopenia ela está associada a alguns fatores de risco. Obesidade, né? O aumento da gordura visceral, que vai sendo aumentada, né, com a idade, né? Então, esse processo de perda de, de massa muscular com ganho de gordura, ele está associado ao envelhecimento também. A inatividade física, né, que a gente sabe que, com o passar do tempo, a população ela tende a ficar mais sedentária, né? Uma má nutrição, cigarro, né? O hábito de fumar inadequadamente, o sono extremo,
né? Aquela condição de sono inadequada. Então, isso é fator de risco para sarcopenia. O status de saúde, diabetes e outras complicações, né? Osteoporose, doenças cardíacas, doenças cognitivas, doenças respiratórias, depressão, anorexia, Parkinson, isso tudo está associado, é fator de risco para sarcopenia. E biomarcadores, principalmente uma condição inflamatória crônica, né? Biomarcadores, marcadores inflamatórios que podem levar à sarcopenia, tá? Eu vou pedir para que desliguem o microfone, porque tá tendo um retorno aqui, tá? Se vocês puderem ficar no mudo, tá tendo um retorno aqui para mim. Então a gente vê também a concentração de vitamina D, né? Quando ela está deficitária, isso leva ao aumento da da sarcopenia, de hiponectina, enfim, a microbiota, né? O pessoal da nutrição pode falar melhor, né? Que a microbiota gastrointestinal pode levar a uma inflamação crônica e isso pode levar à sarcopenia. Né? Como consequência, a gente tem um aumento da mortalidade da população. Esse idoso que perde massa muscular, a população que é sarcopênica, ela morre mais, né? Ela apresenta um quadro prolongado, né, de hospitalização quando ela é hospitalizada. E as consequências, né, de uma sarcopenia significa assim, uma diminuição de cognição, aumento de depressão, hipertensão, ou seja, né, as doenças relacionadas à saúde mental e as doenças também cardiometabólicas, né, elas estão associadas ao processo de sarcopenia. E aí, quando a gente analisa, né, esse fator é muito importante, que a massa muscular ela está associada à capacidade aeróbica, né? Isso daqui é uma correlação, né, uma relação linear entre a massa muscular e a capacidade aeróbica. A gente observa que quanto maior a massa muscular, maior a capacidade aeróbica, ou seja, maior a capacidade oxidativa para a produção de energia. E a capacidade aeróbica, ela é cardioprotetora, né? Ela gera uma proteção no cardiometabolismo do idoso. Então, aumentar a massa muscular é fundamental para aumentar a capacidade aeróbica e, consequentemente, gerar uma cardioproteção, né? E você controlar alguns fatores que eu vou mostrar mais à frente, como, por exemplo, uma resistência à insulina, né? O indivíduo, com aumento da massa muscular, ele diminui a resistência à insulina. Né? E a gente testa tudo isso, né? Eu trouxe uma imagem aqui de um estudo que eu fiz no meu doutorado, mostrando como a gente testa, né? Se o indivíduo ele apresenta algumas condições ou não, de sarcopenia, como por exemplo a perda de força, né? Pelo hand grip, né? Através de um dinamômetro que a gente analisa a preensão manual, a gente consegue entender se o indivíduo está com uma baixa força ou uma alta força, né? E isso é indicativo, né? Um indivíduo que tem uma redução de preensão manual, ele começa a apresentar o quê? Ele começa a apresentar alguns riscos, né? Como a gente vê, uma baixa preensão manual com uma baixa redução de velocidade de marcha, velocidade média de marcha, isso leva a uma sobrevida menor. Ou seja, esses indivíduos que caminham lento, né, que não têm a capacidade de imprimir uma velocidade alta numa caminhada e apresentam uma baixa preensão manual, esses indivíduos eles morrem mais do que os indivíduos que caminham de uma maneira mais rápida e realizam e têm uma preensão manual maior, né? Então, assim, são marcadores que a gente, num consultório, a gente consegue identificar rapidamente, né? Uma preensão manual, hoje nós temos hand grips, né, mais populares, que a gente consegue comprar num preço bom e a gente consegue, a partir dessa medida, já entender qual o nível de funcionalidade do idoso. E a velocidade de marcha, né? Quanto mais rápido num questionário, você consegue entender mais ou menos como que esse idoso ele caminha, né? E está associado a uma sobrevida reduzida quando a marcha dele está reduzida. A velocidade da marcha está reduzida. Nós temos alguns testes também, como o teste de sentar e levantar, né, que a gente identifica a funcionalidade desse idoso, principalmente esse de 30 segundos, que a gente começa a entender um pouco da resistência anaeróbica lática desse idoso, dessa potência anaeróbica lática, né, que quanto maior o número de repetições durante 30 segundos,
melhor o prognóstico desse idoso. Né? A gente pega uma população idosa, por exemplo, de 18 anos do sexo masculino, a gente espera que esse indivíduo realize mais de 10 repetições num período de 30 segundos de sentar e levantar. Lógico que é um protocolo específico, ele apresenta o banco, ele tem que apresentar a altura, né? No caso, 17 polegadas aqui, né? Então a gente já entende que esse indivíduo ele tem que sentar num banco com uma altura específica, enfim, tem alguns parâmetros específicos que isso é recomendação até do CDC, né? Que é o órgão, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, né, norte-americano, né? Que mostra exatamente que esse teste é um teste importante para a gente estimar a saúde como um todo desse idoso. Né, nós temos alguns parâmetros, né, por exemplo, que a gente estima, né, de acordo com a classe de faixa etária, a gente espera que o indivíduo idoso, ele de fato ele reduza mesmo esse número de repetições, mas essas repetições elas têm que ser aumentadas porque ela está associada ao número de quedas, né, quando ela está baixa, ela está associada a baixa funcionalidade muscular, então é um teste importante também que pode ser realizado em programas de reabilitação para idosos. Né? Nós temos alguns percentis, a gente procura colocar esse idoso num percentil mais elevado, né? Por exemplo, idosos no percentil 90, por exemplo, acima de 85 anos, que realizam mais de 17 repetições, são idosos ótimos, né? Então, em termos funcionais. E aí a gente procura também verificar, né, caso esse idoso não consiga fazer 30 segundos ou 1 minuto, né, tem diversos testes para isso, tem um teste de 5 repetições. Né, a gente procura fazer com que esse idoso realize um teste sentar e levantar 5 vezes, né, 5 repetições, e aí a gente controla pelo tempo, né, verifica se esse idoso se ele vai realizar, né, um número, por exemplo, o idoso entre 70 e 79 anos, se ele realizar um número, esse teste de 5 repetições num tempo menor do que 12,6 segundos, esse idoso está no estado ótimo, né? Então a gente procura também, né, caso o idoso não consiga realizar aquele tempo todo, idoso, por exemplo, insuficiência cardíaca, que apresenta uma alimentação cardiorrespiratória, então a gente coloca esses testes mais curtos, né? E procura quanto mais rápido, melhor, né, ele realizar essas 5 repetições. Nós temos um teste também, que é o timer, que é o TUG, né? Que é um teste que as pessoas sentam numa cadeira, realizam uma volta, né? Numa distância de 2,4 metros do cone, e depois sentam novamente. Ou seja, quanto mais rápido esse tempo, né? Quanto mais rápido for esse indivíduo, melhor o prognóstico dele, né? Isso aqui é um estudo que foi publicado na Lung, mostrando que indivíduos que realizam esse teste num tempo menor do que 6,9 segundos, são indivíduos que sobrevivem mais do que aqueles indivíduos que realizam num tempo maior do que 6,9 segundos, né? Esse estudo foi feito com indivíduos que realizaram, idosos que realizaram, né, cirurgia de pulmão, câncer de pulmão. E nós temos teste de caminhada de 6 minutos, ou seja, quanto maior a distância percorrida num terreno plano de 6 minutos, durante 6 minutos, melhor o prognóstico desse idoso, né? Quanto maior essa distância percorrida. E um item que é fundamental quando a gente pensa no idoso como um todo, né? Quanto maior a capacidade funcional desse idoso, né, menor a mortalidade, né? A gente pensa na população por doenças cardiovasculares. E quando a gente analisa indivíduos normais e indivíduos com doenças cardiovasculares, eu trago esse estudo clássico, né, que foi publicado pelo grupo do Jonathan Myers, né, o grupo da Stanford, mostrando que quanto maior a capacidade funcional desse idoso, né, menor a mortalidade, né? Tanto indivíduos com doenças cardiovasculares como indivíduos normais. Esse estudo ele analisou a população como um todo, mas é o mesmo comportamento para uma população idosa, né? Vocês estão vendo aqui, né, indivíduos que apresentam capacidades funcionais expressas em METs, capacidades funcionais maiores são indivíduos que vivem mais do que aqueles que apresentam capacidades menores. Tá, então, só ilustrando uma condição de sarcopenia, né? Esse idoso
esse idoso sarcopênico, isso aqui é uma ressonância, né? Observem à esquerda de vocês que isso aqui é um indivíduo jovem, com a massa muscular preservada, com pouca infiltração de gordura e pouca gordura periférica. Então, um tecido muscular com a mesma periferia, né? Com a mesma circunferência. Mas observe que o indivíduo idoso ele apresenta mais infiltração de gordura e para uma mesma circunferência, ou seja, esse tecido, essa massa de quadríceps é uma massa que apresenta o quê? Apresenta uma baixa funcionalidade, né? Então, só entendendo a sarcopenia, né, uma baixa funcionalidade com uma grande filtração de gordura e com uma baixa massa muscular também, uma baixa densidade muscular. Então, o processo de envelhecimento, ele leva à diminuição da massa, diminuição da força e da capacidade funcional, aumentando, assim, a internação com morbidades, incapacidade e mortalidade. A literatura já deixou claro isso para a gente nos estudos de associação. E essa massa muscular ela é reduzida, né? Ocorre com o envelhecimento uma perda de massa magra e de força muscular oriundo de fatores hormonais, né, como, por exemplo, redução do GH, redução do GF1, testosterona, aumento de miostatina, fatores nutricionais, né, uma baixa ingestão proteica, que vai ser abordado depois, uma baixa dieta antioxidante, né, uma deficiência de vitamina D, fatores neuromusculares, ou seja, redução de fibras do tipo 2, os neurônios alfa, aumento de estresse oxidativo é aquela inflamação crônica e sedentarismo, né? Sedentarismo, o desuso. E os fatores genéticos, obviamente. Mas o sedentarismo, o desuso é o que leva a uma perda muito grande de massa muscular com o processo de envelhecimento. E o que acontece, né? Quando a gente pensa em treinamento de força, que é uma boa estratégia para controlar a massa muscular, para aumentar a massa muscular, a gente começa a observar que indivíduos não treinados, eles aumentam a força muscular muito rápido. Então, quando a gente pega o indivíduo idoso, sarcopênico, é começar a entender que ele pode aumentar a força muito rápido. Isso é ruim e bom ao mesmo tempo, porque aumentando a força muito rápido, você acha que você pode progredir na carga de treinamento muito rápido. Mas ele não apresenta estrutura orgânica e pode apresentar lesão e entrar em sedentarismo, entrar em desuso. Então, só para entender que a força aumenta, o treinamento de força aumenta muito a força muscular, né? Essa meta-análise feita por Kramer mostra que a média está em 40% nas primeiras semanas, sendo que tem estudos mostrando que esse idoso pode aumentar em 200% sua força muscular. Então, assim, ele aumenta a força muscular, mas não necessariamente a massa muscular. Ele não vai aumentar a massa muscular numa mesma proporção. Esse ganho ele é um ganho neural, né? Só para entender que o idoso ele vai aumentar a força, mas a gente tem que tomar cuidado com a produção de carga, porque talvez ele não suporte cargas tão extremas devido a um baixo componente orgânico. Né? A literatura mostra que, em média, né, foi feita essa meta-análise randomizada com idosos, né, com indivíduos muito idosos, mostrando que a força muscular pode aumentar em média 128% nessa população. Né? Aqui um resultado importante da meta-análise para a gente, mostrando que a hipertrofia muscular ela pode ser aumentada em média de 30% nos idosos, né, em poucas semanas de treinamento. E a força de hand grip ela aumenta em média, em poucas semanas de treinamento, 26%, né? Então, assim, para entender que isso já está registrado na literatura, que é importante treinar força, né? Para aumento da força muscular, que é o treinamento específico, para aumento da hipertrofia, né, de forma crônica, com o passar do tempo, e, consequentemente, aumento de funcionalidade. Mas, para esse idoso aumentar a força, ele tem que treinar em intensidades mais altas, né? A literatura recomenda que, para o aumento de força, é recomendado intensidades mais altas, né, das cargas. Né? O que aumenta mais a força em curto tempo? A intensidade. Tá? Aumentou a intensidade, você está aumentando a força desse idoso. Porém, a gente, quando pensa numa situação de sarcopenia, às vezes o idoso ele é muito frágil, né? É difícil aumentar a força com cargas mais elevadas porque ele não vai suportar percentuais absolutos tão altos, né? Então, a literatura já tem recomendação para esses idosos que apresentam sarcopenia.
Por exemplo, aqui no serviço, no nosso programa de treinamento, a gente prescreve, a gente segue exatamente a recomendação de 2 a 3 vezes por semana, né? 3 séries entre 8 e 12 repetições, progredindo essa intensidade de 20 a 30%, chegando até 80%. Né? Lembrando que ele realiza movimentos de membros inferiores, membros superiores, exercícios funcionais, né? O que aumenta bastante a funcionalidade desse idoso. Mas qual seria a alternativa para um idoso extremamente debilitado nos aspectos osteomioarticulares? A gente tem que recuperar a massa magra dele, tem que aumentar a força, mas ele não vai suportar intensidades tão elevadas. Então, nós temos algumas alternativas. E a literatura vem recomendando para a gente alguns modelos de treinamento, como, por exemplo, um treinamento, né, como vocês estão vendo aqui, um trecho da recomendação dessa importante revisão sistemática na área de geriatria e gerontologia, que mostra, né, as intervenções de exercício na prevenção e tratamento de sarcopenia, que mostra que um modelo de treinamento com restrição de fluxo sanguíneo, treinamento de força com restrição de fluxo sanguíneo, pode ser um modelo interessante. Né? E a literatura já mostra que esse modelo de baixa carga, baixa intensidade, com a restrição de fluxo sanguíneo, ele aumenta a massa muscular e a força muscular em idosos. Né? Idosos e indivíduos jovens também, indivíduos em tratamento. Por exemplo, indivíduos que apresentaram lesões ligamentares, lesões musculares, ósseas, que não podem treinar numa intensidade muito alta, eles usam desse modelo de treinamento para aumentar a intensidade, para aumentar a massa muscular de uma maneira mais rápida, que é importante. Né? Nós estamos vendo um treinamento de restrição de fluxo sanguíneo, né, que gera um bloqueio venoso, uma redução de fluxo arterial, diminuindo a concentração de oxigênio, aumentando a hipóxia, né, desses idosos. E eles geram diversos mecanismos fisiológicos, né, são as possíveis causas para o aumento dessa massa muscular no treinamento de restrição de fluxo sanguíneo. Por exemplo, algumas respostas metabólicas que ativam o metaborreflexo, né, e que, consequentemente, ativam as vias neuronais aferentes do tipo 2 e 4, aumenta, sim, a atividade nervosa simpática, né, aumenta as respostas endócrinas, as respostas neuromusculares, né, que geram o quê? Essas respostas metabólicas, com aumento de lactato, né, uma diminuição de pH, ativam todo esse metaborreflexo e geram como consequência essas ações que levam à hipertrofia muscular, como, por exemplo, o aumento da mTOR, né, o aumento da resposta metabólica do lactato, por exemplo, tende a ativar uma via, né, através de uma cascata da mTOR. Aumenta o recrutamento de fibras do tipo 2, né? Mas antes isso pode levar ao aumento de GH, aumento de GF1, ou seja, esse treinamento ele leva à hipertrofia muscular por diversos mecanismos. Ele já foi testado, a literatura já vem falando da segurança e da eficácia desse modelo de treinamento, né? E um grupo lá da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né, esse projeto de doutorado, né, que foi o doutorado da atual doutora Karine Grutter, que foi orientada pelo Ricardo Oliveira, né, que eu fiz parte desse grupo, né, mostrou que esse modelo de treinamento com restrição, ele é um modelo de treinamento, né, como vocês estão vendo aqui, trabalhar membros inferiores, superiores, mais a restrição de fluxo sanguíneo. Esse é um modelo de treinamento que é uma boa estratégia de tratamento para sarcopenia, por exemplo. Né? Indivíduos idosos frágeis que treinam com restrição, eles podem aumentar a massa muscular. Né? E esse modelo foi muito interessante, né? Que a gente pegou indivíduos jovens. Isso daqui foi uma publicação do estudo de caso. Né? Eu não participei do treinamento desse indivíduo. Na verdade, ele iniciou esse programa de treinamento, eu não fazia parte do grupo diretamente, né? Mas mostrando que esse modelo, como vocês estão vendo aqui, uma caminhada leve, né? Mais 4 exercícios específicos com restrição, mais exercícios de alongamento, né? Que dá em torno de 50 minutos de sessão, 3 vezes por semana. Esse modelo ele foi responsável, por exemplo, pelo aumento da área de seção transversa e pelo aumento da força muscular, né? Do idoso, por exemplo, que foi testado no ensaio clínico. Recentemente a Karine publicou, né, esse estudo no ensaio clínico dele, mostrando exatamente que esse idoso ele aumenta, né, os componentes da força muscular e da funcionalidade muscular também, da massa muscular e da funcionalidade muscular. Né? Então, quando a gente pensa numa população idosa, a gente não pode negar,
né, as questões hemodinâmicas e da função vascular, como, por exemplo, esse indivíduo com doença arterial coronária, que realiza treinamento com restrição de fluxo. É importante a gente entender que ele apresenta doença cardiovascular, então ele tem que treinar, né, de uma maneira mais eficaz. Eu testei, né, eu tentei ver, né, nesses indivíduos como que o treinamento com restrição de fluxo sanguíneo gerava em termos de efeitos vasculares agudos, né, e alguns biomarcadores de hipertrofia, função endotelial e estresse oxidativo, até porque está ocorrendo a restrição, então ocorre um fluxo retrógrado. Será que isso gera disfunção vascular? Né? Então, eu testei isso no meu doutorado e a gente viu que os marcadores eles são reduzidos, então não gera uma disfunção vascular. Né? Então, é importante a gente entender que esse modelo de treinamento ele aumenta a massa muscular, mas que tem grupos já entendendo a função vascular. Né? E o que a gente observa que a restrição sem exercício ela leva, sim, à disfunção vascular, né, a longo prazo. Mas com exercício parece que esse efeito ele é anulado, ou seja, a restrição parece ser uma estratégia segura também para quem apresenta disfunção vascular. E nós temos alguns modelos de treinamento, como, por exemplo, o treinamento isométrico, que é um treinamento que a gente utiliza na prática para tratar idosos. Né? A gente pensa no ponto de vista cardiovascular e autonômico também. Né? Os estudos demonstram que esse modelo de treinamento, como, por exemplo, hand grip, por exemplo, 4 séries de 2 minutos com contrações isométricas a 30% da contração voluntária máxima, 3 vezes por semana, durante 10 semanas, isso gera uma redução da atividade nervosa simpática, há um controle simpatovagal. Ou seja, esse modelo de treinamento, que é um modelo de baixa intensidade de prática, que o idoso pode fazer, é um treinamento prático, né, que ele pode fazer em ambiente domiciliar, ele gera, né, esse controle autonômico, ele controla o balanço simpatovagal, por exemplo. Né? Então, é muito interessante realizar esse modelo de treinamento para idosos também. E aí tem um modelo de treinamento, que é o treinamento isométrico, né, que é, como vocês estão vendo aqui, que pode envolver grandes massas musculares também. A gente aplica muito esse modelo de wall squat, por exemplo. É o agachamento na parede, né, em isometria. A literatura mostra que a longo prazo, esse modelo de treinamento ele reduz a pressão arterial sistólica, ele reduz a resistência vascular periférica, ele faz o controle autonômico, assim como o treinamento isométrico de hand grip, e ele melhora também o volume sistólico. Ou seja, esse modelo de treinamento isométrico, além de ser importante para a região do quadríceps, que, como eu falei para vocês, ela tem que aumentar a força, né? É importante recuperar a força muscular de quadríceps com o envelhecimento. Então, assim, esse modelo ele gera um ganho autonômico e hemodinâmico fantástico para os idosos. E a gente aplica muito esse modelo na nossa prática. Mas lembrando que boa parte da população idosa apresenta doença cardiovascular, como, por exemplo, a prevalência de doença arterial coronária. Ela fica entre 20% e 31% na população acima de 60 anos. Ou seja, boa parte dessa população tem que entrar dentro de um programa, tem que entrar num programa de reabilitação cardíaca. Né? E isso eu estou falando, se a gente parar para analisar, a cada 10 idosos que frequentam o consultório de vocês, ou a clínica de vocês, a gente pode colocar de 2 a 3 idosos apresentam recomendação para um programa de reabilitação cardiovascular, né? Então, a gente vê que a população coronariopata, por exemplo, é uma população grande, quando a gente pensa no universo de idoso. Né? E realizar exercício para esse idoso é fundamental, porque ele aumenta o fluxo sanguíneo, consequentemente, ele aumenta o shear stress, que é o estresse sanguíneo nas artérias, aumentando assim a concentração de óxido nítrico, que é um potente vasodilatador, que ele faz um controle neurohormonal, né, que aí ele reduz a atividade nervosa simpática, consequentemente ele controla a pressão arterial e as arritmias cardíacas, por exemplo, e ele gera também um efeito crônico vascular, ou seja, ele mexe na estrutura do vaso, na reatividade vascular,
e consegue também gerar essa vasodilatação, essa funcionalidade vascular, controlando também a hipertensão arterial e as doenças vasculares. Então, assim, o exercício por si só, o simples fato de aumentar o shear stress, que é a força de cisalhamento do sangue nas artérias, você já gera essa produção de óxido nítrico e você consegue controlar a hipertensão arterial, doenças vasculares, doenças inflamatórias, né? O simples fato de você aumentar a concentração de óxido nítrico. O exercício por si só, ele leva, né, quando a gente pensa em metabolismo da glicose, quando a pessoa realiza o exercício de uma forma aguda, já há uma translocação de GLUT4 para a membrana, né? E essa pessoa, quando faz exercício físico, né, ela aumenta em 100 vezes, né, a entrada de glicose na célula. Ou seja, então a gente vê que ele é importante para quê? Para controlar os níveis de glicose plasmática. Consequentemente, ele gera uma prevenção de doenças que afetam o metabolismo glicídico, como, por exemplo, diabetes, né? Uma resistência à insulina. Né? O fato do indivíduo já reduzir essa quantidade de glicose plasmática, ele consegue prevenir as doenças hepáticas, as doenças metabólicas, né? O simples fato de realizar exercício, ele transloca mais GLUT4 para a membrana. Então, esse é o mecanismo agudo do exercício. E, consequentemente, ele consegue aumentar também a permeabilidade da glicose. Tá? Então, é muito importante essa estratégia de exercício no idoso que apresenta resistência à insulina, que é um marcador do envelhecimento também. Né? Mas que tipo de exercício? Se a gente conseguir somar exercício aeróbico com mais exercício de força, é a estratégia ideal de tratamento quando a gente pensa em resistência à insulina para indivíduos idosos. Tá? Então, esse modelo de treinamento, você consegue aumentar a massa muscular, aumentar o nível cardiometabólico desse idoso, melhorar a capacidade cardiometabólica e, consequentemente, né, reduzir a resistência à insulina. Você tem ação sobre o metabolismo, né, da glicose reduzindo a resistência à insulina. Né? Mas só que quando a gente pensa numa população cardiopata, a gente trabalha em circuitos com esses idosos, às vezes eles são muito debilitados, então a gente trabalha simultaneamente exercícios aeróbicos com treinamento de força, né, de forma em circuito, por exemplo, esteira, intercalando com treinamento de força, intercalando com exercícios em cicloergômetros, intercalando com ergômetros de membros inferiores e por aí vai. Tá? Lembrando que esse modelo de treinamento ele é importante para ganhos centrais, né? Indivíduos em processo de reabilitação cardíaca, insuficiência cardíaca, por exemplo. No caso aqui, disfunção cardíaca, né? Eles apresentam, por exemplo, um aumento da fração de ejeção, né? Que é um marcador de função ventricular, de função cardíaca. Né? E tem alguns modelos que são mais eficazes, né? Quando a gente vai tratar o idoso coronariopata, por exemplo, para melhorar a capacidade aeróbica, né? E é um marcador importante, capacidade aeróbica, como eu falei no início, né? Quanto maior a capacidade aeróbica, a potência aeróbica desse idoso, melhor o prognóstico para quando a gente pensa em sobrevida, quando pensa em algumas morbidades. Né? Então, eu testei alguns idosos coronariopatas com treinamento moderado, ou seja, até 75% da frequência cardíaca de pico durante meia hora, né? Sendo que eles faziam um aquecimento e mais 5 minutos de volta calma, 3 vezes por semana, no ensaio clínico randomizado, né? E um grupo intervalado, né? Que realizava um estímulo de alta intensidade e baixa intensidade, ou seja, esse grupo era, a gente colocou esse grupo de treinamento intervalado, né? A gente gerou a nomenclatura para ele como um grupo de treinamento intervalado, um grupo que ia até 90% da frequência cardíaca de pico e recuperava até 60% da frequência cardíaca de pico. E o que nós observamos, né? Vamos pegar esse marcador que é o pulso de oxigênio, que ele é um marcador de eficiência de ventrículo durante o esforço, por exemplo. Ele é um marcador de eficiência cardiorrespiratória. Observe que o grupo de alta intensidade foi o único grupo que aumentou essa eficiência cardíaca, né, durante o esforço. Né? Observe que teve esse aumento.
O grupo moderado ele manteve essa eficiência cardíaca e o grupo controle ele apresentou uma queda dessa eficiência cardíaca. Ou seja, sedentarismo leva à perda de eficiência cardíaca. O grupo moderado, que faz aquela caminhada leve, ele mantém, né, mas também não melhora. E o grupo de alta intensidade, ele melhora. Ou seja, treinar em alta intensidade é fundamental para essa população idosa debilitada e principalmente se for cardiopata. Então, resumindo a aula, parece que o treinamento de força tradicional, quando realizado de forma sistemática e regular, gera adaptações favoráveis à saúde muscular e esquelética do idoso. O treinamento de força de baixa intensidade com restrição de fluxo sanguíneo, ela pode ser uma boa estratégia para a recuperação dessa massa muscular de um idoso sarcopênico. E a inserção do High Intensity Interval Training, que é o treinamento intervalado de alta intensidade, ao idoso sarcopênico, com complicações cardiovasculares, pode ser uma boa estratégia de tratamento global do idoso, tá? Aqui está o meu contato, aqui está o QR Code, para quem quiser escanear, é só apontar para a tela agora, que eu já disparo essa aula para vocês. Vocês me mandam a mensagem, eu já disparo a aula completa para vocês. Tá bom? Muito obrigado ao Grupo GAN, obrigado ao professor Ricardo, ao professor André, que está presente, ao carinho, né, da doutora Márcia Jander, que está sempre valorizando, né, a área do estilo de vida, né, o controle do estilo de vida da população idosa, né, com exercício físico, com dieta, com alimentação saudável, com controle do estilo de vida, e esse é o caminho, né? Só o tratamento medicamentoso, né, não aumenta a qualidade de vida do idoso. O idoso ele tem que ter uma dieta adequada, ele tem que ter uma capacidade física adequada, um treinamento sistemático, né, com a dosagem adequada. Eu mostrei para vocês que a gente precisa treinar em determinados modelos e tem que ter organização, né? A equipe multidisciplinar é tudo. Então, agradeço demais ao convite do Grupo GAN. É muito importante falar, né, nessa academia, né, Academia GAN Nutri, que é um projeto que vem, né, difundindo conhecimento, e a sociedade precisa disso, né? Precisa passar o conhecimento de qualidade para todos, para que a gente aumente cada vez mais o nosso desenvolvimento humano, né? O desenvolvimento está associado a conhecimento. Então, quanto mais conhecimento de qualidade, melhor para a gente, né? Então, eu tentei passar um pouco aqui de conhecimento nesse curto tempo, mas se precisar de mais algumas informações, é só entrar em contato que eu mando as informações para vocês. Tá bom? Obrigado e vamos agora para o debate, né? Falou, pessoal. Vamos lá, tirar a tela. Excelente apresentação, parabéns. Muito boa, muito completa. Eu queria, assim, algumas questões, observações apenas, né? Você mencionou logo no início da apresentação a questão da sarcopenia associada ao aumento da mortalidade no idoso. Mas uma coisa que sempre vem à cabeça quando a gente pensa em sarcopenia no idoso é o impacto da sarcopenia na qualidade de vida, na autonomia do idoso, né? Então, ou seja, ele além de viver menos, o sarcopênico ele vive muito pior, né? Isso é mais difícil de medir, não é um desfecho duro com a mortalidade. Mas isso é uma coisa que traz um impacto muito significativo. É um idoso que acaba sendo muito menos autônomo, tendo, enfim, como você mostrou ali, né? Cai muito mais, tem muito mais complicações, né? Você consegue provar que a reversão da sarcopenia se consegue, se existe isso na literatura, você de fato melhora essa autonomia e a qualidade de vida? Isso é uma coisa que está já registrada? Tem estudos de associação mostrando que o aumento da massa muscular desse idoso, né, sarcopênico, ele tende a aumentar as atividades de vida diária, tá? Então, isso daí é o que a gente quer. A gente quer que o idoso consiga tomar banho sozinho, sem apresentar quedas. A gente quer que o idoso levante do vaso, levante do sofá, né, consiga ligar e desligar uma televisão, enfim. Tem estudos de associação, tá, mostrando isso. Tem alguns ensaios clínicos randomizados, né, que mostram que, mas assim, o diagnóstico da sarcopenia, né, quando a gente pensa em estudos específicos há 10, 15 anos atrás, era diferente do diagnóstico de hoje. Então, a sarcopenia era só ausência de massa muscular. Então, assim, hoje você pega um idoso de 50 quilos, né, massa corporal de 50 quilos, ele pode ser completamente diferente de um outro idoso com 50 quilos, né, sendo que o componente magro é o mesmo, né? Você vai analisar, o componente magro é o mesmo, o de gordura, consequentemente, também,
mas a funcionalidade de um outro idoso é completamente diferente, né? De um idoso com a massa muscular trabalhada, uma massa muscular saudável, né? E saudável significa com estresse oxidativo reduzido, né? Com uma inflamação crônica reduzida, e a gente consegue analisar isso através de alguns marcadores inflamatórios, né? Eu recomendo, apesar de eu não ser médico, apesar de eu não ter a geriatria como uma formação clínica, eu acho que todo idoso sarcopênico, né, o idoso no geral, a gente tem que controlar a condição inflamatória dele, tá? Condição inflamatória com marcadores simples, proteína C reativa, Sim, né? perfeito. É um marcador barato, e aí você consegue entender mais ou menos como que está o nível inflamatório desse idoso e qual vai ser o prognóstico dele, né? Por que que ele está inflamando? Por que que está perdendo tanta massa muscular? E aí você pode descobrir que essa perda de massa muscular pode ser oriunda de uma inflamação crônica. Então, assim, hoje, respondendo a sua pergunta, André, tem evidência em relação a isso. Quando você consegue reverter algo, você tende a melhorar a funcionalidade. Mas, assim, a evidência ela não é tão robusta, porque os ensaios clínicos, eles não tem tanto ensaio clínico randomizado com essa população, tá? Nos critérios específicos de sarcopenia. Nós Perfeito. temos alguns grupos específicos na Bélgica, nós temos o pessoal estudando isso na Bélgica, temos estudando isso nos Estados Unidos, principalmente a obesidade sarcopênica, né, uma inflamação de obesidade crônica que leva a perda de massa muscular. Lógico, o indivíduo está com uma inflamação crônica, ele vai apresentar perda de massa muscular. E existe essa associação. Quanto maior o nível inflamatório, né, quanto maior esse estresse oxidativo, maior a perda de massa muscular. Mas em reversão de sarcopenia, sim, você aumentando a força, você tende a melhorar a funcionalidade. Agora, é evidência forte? Não dá para afirmar ainda. Sim, Eu acredito perfeito. que fique forte daqui a 5, 10 anos. Mas Aham. eu não consigo afirmar isso categoricamente hoje aqui. Maravilha. André, acho que a André queria se manifestar, queria fazer alguma pergunta. Sim. Primeiro, parabenizar o Gustavo, excelente. Eu me reportei, Gustavo, a 2004. Na verdade, no meu estágio probatório, antes de eu entrar no mestrado, eu fiz um trabalho na medicina funcional da UFRJ. Eu sou da UFRJ, sou nutricionista formada pela UFRJ. E eu tive contato com esses testes funcionais, hand grip, marcha de 4 metros, caminhada de 6 minutos, sentar e levantar. E o trabalho estava justamente fazendo a correlação da perda de massa muscular em mulheres entrando do climatério para a menopausa e a redução do hormônio do crescimento. Eu acredito que esse estudo deva ter continuado, deve ter tido, enfim, pelo tempo, né? Aí 20 anos. E a gente observa que, assim, existe realmente uma correlação muito importante com essa perda de massa muscular, estou falando específico das mulheres, foi o trabalho que eu fiz, com o avançar da idade, com essa alteração hormonal. Então, eu acho que esse trabalho é um trabalho fantástico, eu acho que tem que estimular realmente, para que a gente evite, a gente possa contribuir para esse ganho de massa muscular antes que se tenha uma perda importante dessa massa, tá? Sim. Eu acho que são testes, enfim, fantásticos. Eu tive contato, eu, na verdade, fazia o teste grupo, né, elegível, a gente tinha um controle, tinha um experimental, que eram mulheres já no climatério, e a correlação foi direta, de perda de massa e alteração do hormônio do crescimento. Eu só queria botar um pouquinho, que eu me reportei lá atrás, eu não trabalho mais com isso, mas só para você ver como são dados que já vêm há tanto tempo trabalhando, né? E o outro, que a gente tem um grupo aqui que tem nutricionistas, e eu acho que é interessante a gente colocar pelo pouco conhecimento que eu tenho dessa área de suplementação. Você falou lá no início da leucina, eu queria trazer só uma reflexão importante para a gente que trabalha na parte de nutrição, como ganho de massa muscular, eu não estou falando nem específico de idoso, né? A leucina, a gente sabe que hoje estamos falando muito da importância da leucina no ganho de massa muscular, doses cada vez mais elevadas, só que a gente precisa pensar o seguinte, a leucina é um aminoácido livre, e existe competição por aminoácidos em sítios de absorção. Então, existe uma dose limite que você usa da leucina, dali em diante ela não é absorvida. E aí você tem uma sobrecarga renal, e pensando em idoso, não é meu público, tá? Que o André pode estar falando, e as meninas aí também. A gente tem que ter atenção para essa dose de leucina. Então, o que você precisa é dar uma dose segura de leucina e potencializar, por exemplo, com o HMB. Hoje a gente sabe que o HMB que ajuda na absorção da leucina.
Um grande percentual da endocina, ele é absorvido de mãozinha dada com outros fatores, e um deles é o HMB. Então, é só colocando uma reflexão para os nutricionistas que estão aqui, que a gente precisa pensar em suplementação, mas dentro de um critério de fisiologia, de bioquímica, entender o quanto a gente pode utilizar sem dar uma sobrecarga, e aí a gente vai ter uma sobrecarga no efeito de tentar eliminar, e não vai ter a resposta esperada, que é o ganho de força. Então, eu acho que além da leucina, tem a quantidade total de proteína, enfim, então são vários fatores. Então, se eu trouxe a reflexão que você falou da leucina lá no início, e eu venho estudando muito sobre o efeito da leucina em outras situações, tá? Meu público é muito infantil, eu trabalho muito com PC, com criança com paralisia cerebral, que tem muita perda também de massa, de força. Sim. Então, o raciocínio é muito parecido em termos de ganho, tá? Então, é só para trazer essa reflexão, André. Eu coloquei no chat, na verdade, um livro vai ser lançado por um companheiro, né, da profissão, né, o professor Marco Machado, está até presente na reunião, que é sobre envelhecimento e creatina, tá? É um livro muito interessante, uma revisão bem robusta, com base científica. Então, assim, André, quando eu falei da leucina, né, eu aprendi isso no grupo GAN, nas reuniões técnicas, assim. A gente escolhia, vamos falar de vitamina D e exercício. Revisão, alguma nutricionista apresentava e a gente ia para o debate, né? Aí, leucina, o Ricardo foi e apresentou sobre leucina. Os compostos vitamínicos, lógico. Chegava lá, a conclusão que eu chegava, teve viés aqui. Teve viés, provavelmente esse estudo foi patrocinado por uma empresa tal, ela jogou, o placebo está errado, né? Não tinha randomização, às vezes em alguns estudos, enfim. Isso... Muito erro metodológico, né? Muito erro de metodologia. Erro metodológico. Às vezes você quer fazer um estudo, porque a ideia era assim, sempre vamos testar o que a gente está fazendo. Será que um composto não sei a palavra, polinutricional, polinutriente... Oi? Polivitamínico. Um polivitamínico, enfim, poliproteico. Será que um composto desse ele é eficaz de fato para um determinado efeito? E a gente viu que você pode até suplementar, mas se você não fizer atividade física, não ocorre síntese proteica. Isso ocorre em ratos, em humanos. Então, o exercício físico ele tem que estar associado. Não adianta você dar o combustível se não há máquina para consumir o combustível. Não adianta você dar 10 pratos de macarrão se não tem fome para comer 2. Né? Então, a gente precisa, de fato, utilizar o exercício físico associado à dieta. Agora, alimentação e suplementação, né, Gustavo? Você falou uma coisa importante, alimentação e suplementação junto com o exercício. Acho que essa tríade tem que caminhar de mãozinha dada, né? Sim, o idoso, por exemplo, ele não vai conseguir consumir, né, isso eu aprendi aqui também, ele não vai conseguir consumir, às vezes, em ovos, frango, uma quantidade proteica que é necessária para ele. Como é que ele vai comer se ele só suporta meio prato de comida, por exemplo? Não dá. Então, a gente vai precisar da suplementação. Porque existe essa... Né, você conversa com a população leiga, o pessoal é contra. Não, isso vai gerar sobrecarga hepática. Isso vai... para que está fazendo isso? Isso é estratégia comercial apenas. Não, ele precisa disso. Ele precisa. Os idosos aqui que suplementam, eles aumentam a massa muscular de uma maneira fantástica, com preservação de creatinina, com preservação de função renal. E isso é muito importante, né? A gente pensar em modelos que atendam, de fato, o idoso de uma forma global, né? Mantendo a qualidade de vida dele e mantendo a saúde dele cardiometabólica, né? Cardiorrenal. Né? Hoje o conceito... Eu estava lendo um paper que saiu eu acho, no Circulation, mostrando que hoje você fala de cardiometabolismo renal. Você não consegue mais dissociar metabolismo de rim e coração. Não. Então, quando a gente está falando de idoso, se ele apresenta doença cardiovascular, dificilmente ele não vai apresentar uma complicação renal. Então, a gente tem que ficar muito atento. Então, a gente precisa fazer mais essa né? A gente precisa ser mais transdisciplinar, conversar como cientistas. Não, eu sou do exercício físico, eu sou da nutrição. Sim. Não, aqui... E o Grupo GAN permite isso. Né? A gente conversar em todas as esferas. Às vezes a nossa resolução aqui está num biólogo. A gente precisa de um biólogo para falar de fato se isso vai acontecer mesmo.
que a gente já está testando isso em ratos, em camundongos, em tudo isso, né? Então, assim, eu acho que hoje é fundamental, né, para o idoso. Então, para quem está assistindo, né, como tarefa de casa, qual é a melhor dose e resposta de exercício e suplementação para esse idoso? Eu sei que para esporte existe a periodização nutricional. Em determinados períodos da temporada, a gente tem que suplementar com mais componentes do que outros. Sim. Né? E para o idoso também, se ele vai treinar força, se a ênfase dele é a recuperação da massa muscular, ele está treinando força. Então, provavelmente, existe uma suplementação específica. Então, lá na personalização, amnese, né? Personalização, individualização. Sim, a estratégia de sinalização. Né? Você pega o PGC1-alfa, a sinalização dele é completamente diferente da mTOR. Então, são estímulos musculares. Um é para aumentar a biogênese mitocondrial e o outro é para aumentar a síntese proteica, né, por uma determinada cascata. E tem modelos de treinamento que potencializam mais. Provavelmente tem nutrientes que potencializam mais a capacidade aeróbica do que a parte de força. Isso tem que ser conversado. Tem que ser conversado. Eu acho que quando a gente testa uma estratégia de exercício, apresenta uma estratégia de exercício, a gente tem que mostrar a estratégia nutricional. Se o desfecho for massa muscular e força muscular, tem que mostrar. Assim como quando a gente testa um polivitamínico, a gente tem que mostrar se esse indivíduo ele é sedentário e se ele faz atividade física, qual é o tipo de atividade física que ele faz, né? Porque os estudos, né, publicados em revistas grandes, a Nutrientes, né, é uma revista forte da área de vocês, né? E eles apresentavam esse viés. Não adianta nada apresentar só que ele é idoso, apresenta o IMC tal. Tá, como é que é o estilo de vida dele? Porque isso é fundamental para o desfecho que a gente quer, que é massa muscular e força muscular, né? Acho que essa sensacional essa observação, Gustavo, e acho que isso aí ressalta bem a complexidade que é estudar nutrição, né? Porque são muitos fatores, e por isso até você ressaltou no final da sua apresentação sobre abordagem multidisciplinar. A abordagem multidisciplinar é importante exatamente por isso, quer dizer, não adianta você ficar imaginar, e a gente fica tentando, existe essa sanha cientificista de tentar isolar qual vai ser o papel da vitamina B9 no desempenho. Cara, o fato é que, de uma forma geral, a tendência é que você tenha que complexos nutricionais sejam mais eficazes do que vitaminas ou minerais isoladamente, ou macronutrientes isoladamente, né? Então, porque é mais econômico, é mais barato. Você tira uma variável, você precisa de um N menor, fica mais fácil de controlar. Quando você bota um polivitamínico, você vai fazendo enfim, para você conseguir encontrar potência estatística adequada ali, você precisa de um N muito grande, o estudo fica muito caro, fica mais demorado, né? Você precisa de grupos de controle. Se você tem 5 estratégias, você vai precisar de pelo menos, né, uma fatorial de 5 em termos de controle. Né? Testando 2, testando 3, testando 4 e os controles dessas situações. Então, eles fazem isoladamente, que é mais fácil de publicar. Né? Não, e aí você ainda tem que levar em consideração que é muito difícil você controlar a abordagem nutricional. Porque se o cara, o que você comeu semana passada? É muito difícil, assim, né? Todo mundo que trabalha com dietoterapia, por exemplo, sabe que, vou prescrever isso aqui. Com que frequência o cara vai aderir à sua dieta de forma integral? Então, isso torna ainda mais complexa a ideia de você ter um grupo adequadamente controlado, ter um estudo adequadamente controlado, além da suplementação propriamente, né? Até porque, você vê, hoje é cada vez mais comum você ouvir o paciente falando, eu como uma salada com uma proteína. Você vai ver assim, cara, se você mencionou isso, né? Pô, o paciente consegue consumir a quantidade de proteína adequada? O cara comer 130 gramas de proteína, ele precisa de meio quilo de carne, né? Quem consegue comer meio quilo de carne em um dia, né? Então, torna tudo muito difícil, né? Aqui, eu acho que nós já estamos nos aproximando do fim do nosso tempo, né? Poxa, Gustavo, foi uma excelente apresentação, agradeço imensamente. Espero que a gente possa contar com você outras vezes aqui para ter mais brilhantes discussões como essa. Excelente, tá? André, quer falar alguma coisa? Eu queria agradecer, realmente foi muito bom, Gustavo. Acho que a gente pode fazer depois um outro encontro, nutrição versus atividade física. Eu acho que vai ser fantástico, né? Algum evento um tempo um pouco maior. Eu queria agradecer a presença de todos. Na verdade, nós estamos no 14º encontro da Academia Ganutri e foi muito bom. Foi muito bom mesmo. Tá,
E o que vocês precisarem, né? Nós somos um grupo CEMED. Se vocês quiserem conhecer a nossa população idosa, o que vocês precisarem de parceria, vocês podem contar conosco também. Tá? A gente tem um grupo grande aqui de idosos que, enfim, pode ser objeto de estudo para todos, né? Eu acho que o idoso moderno, o idoso medicado, o idoso com atividade física, né? Então, pode ser importante a gente entrar, talvez, com uma estratégia científica para Seria legal. entender, né, alguns componentes específicos. O que vocês precisarem de ajuda, pode contar conosco, como Seria sempre. ótimo. Maravilha, Só para reforçar que o nosso encontro está sendo gravado, tá? E assim que terminar, ele sobe para o canal do YouTube ainda essa semana, eu acredito, no canal do YouTube da Ganutri. Se você quiser divulgar depois, quem quiser revisitar, assistir a sua brilhante aula, eu acho que vai ser muito legal. Tá bom? Obrigada a todos. André, mais uma vez, brilhante explanação. Obrigado, gente. Obrigado por tudo aí. Obrigado pela oportunidade. Tchau. Tchau, tchau.